Vamos daqui continuar a mensagem, ou melhor, o estudo, a exposição no livro de Êxodo, que nós temos aqui falado, estamos aqui falando uma série de exposição neste livro. Hoje nós queremos falar do capítulo 18. E o título da mensagem que nós queremos falar hoje, queremos expor hoje é Deus se faz conhecido. E quero convidar a vocês a lerem comigo o capítulo 18, versículo 1, versículo 8 a 12, versículo 13, versículo 19 a 22 e versículo 24 a 27, para fazer o resumo aqui do texto. Então leamos aqui, vai estar aqui no Data Show e também aí no YouTube vai estar aparecendo também aí para os que estão em casa verem quem está no YouTube. E quem está no Instagram, acho que dá, ver se consegue ler aqui ou então pegue uma Bíblia. Diz assim, ora, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Versículo 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Versículo 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio a Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Versículo 19. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que deves andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Versículo 24 até o 27. 24 diz assim. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua casa. Oremos, meus amados. Pai querido, aqui nos encontramos, ó Deus, diante de Ti. Pecadores, ó Deus, que precisam da Tua graça, que precisam, Deus, da Tua misericórdia, que precisam, Senhor Deus, de que Tu fale conosco, e que esta palavra, ó Deus, tenha poder transformador, poder, Senhor Deus, de nos fazer conhecer a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, guia esta mensagem. Eu te rogo, Senhor Deus, que cada palavra que sai da minha boca venha diretamente do Teu trono, Deus. Por isso eu te rogo para que Tu me encha do Teu Espírito Santo. E esteja também, ó Deus, trabalhando no coração de cada um, tanto aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, por meio das nossas redes sociais. Ó Pai querido, nos guia nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, Deus,
ele não se esconde. Essa é a tônica, é a máxima das Escrituras. No primeiro versículo da Bíblia diz: e Deus criou. Então percebe que ele já se revela como Criador. Em todas as Escrituras, ele está se revelando, ele está se mostrando. E Deus, ele se revela de maneira geral, por meio da criação. O Salmo 19, que nós lemos aqui, versículo de 1 a 6, mas poderíamos continuar lendo ele completamente, e iremos perceber que Deus se revela por meio da criação. A criação, os céus e a terra mostram a glória de Deus, o céu e a terra mostram quem Deus é. Então, Deus se revela por meio da criação, e Deus também se revela por meio da consciência humana. Ele fala diretamente ao coração humano, ele fala por meio da história, e de maneira especial, Deus fala pela Escritura, e fala mais especialmente, mais de maneira completa, por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. E na mensagem de hoje, nós iremos enfatizar essas duas últimas formas que Deus se faz conhecido. O livro de Êxodo, meus amados, o livro de hoje, ele vai mostrar que Deus se faz conhecido tanto por meio de atos salvíficos, mas como também Deus se revela por meio, Deus se mostra, Deus se faz conhecido também ao revelar a sua vontade. O texto que nós lemos hoje, o texto do capítulo 18, o texto de Êxodo, ele é uma perícope. O que é uma perícope? Uma perícope é a unidade de pensamento. É um conjunto de narrativa, um conjunto de parágrafo que tem uma única ideia. Então isso é chamado de perícope, é um termo técnico que é dado em teologia, naqueles que estudam teologia. Então, é a unidade de pensamento, onde você consegue, ali tem um propósito de ensinar. Então essa unidade de narrativa, essa unidade de ideias, no caso aqui, que é a unidade de pensamento, a unidade de narrativa, ela tem o propósito de nos mostrar de uma transição entre a primeira parte de Êxodo, porque quando nós lemos o capítulo 1 até o capítulo 17, nós percebemos que Deus está libertando o seu povo, que Deus está libertando Israel. E quando nós chegamos a partir do capítulo 19 até o final de Êxodo, nós percebemos que Deus está instruindo o seu povo, Deus está revelando qual é a vontade dele, como o povo deve agir. E nesse capítulo 18, nós percebemos essas duas ideias aqui, porque ela serve como transição. Ela está passando aqui, ou seja, está terminando a ideia de que Deus estava libertando o seu povo, e está começando agora que um povo que foi liberto, um povo que foi salvo, um povo que foi resgatado, agora precisa conhecer qual é a vontade de Deus e precisa viver esta vontade de Deus. Então, meus queridos, os versículos 1 a 13 vai nos descrever dentro dessa perícope de transitória. Os versículos de 1 a 13 vai descrever que Deus se faz conhecido por meio dos seus atos salvíficos, ou dos seus atos de redenção, dos seus atos de salvação, dos seus atos de libertação. O versículo 1 ele começa falando de que Jetro, ainda em Midian, ainda em sua terra natal, ouve falar de tudo que Deus fizera a Israel, tudo que Deus fizera a Moisés, fizera a seu povo, como Deus havia libertado Israel. Então o que Jetro faz? Jetro, ele pega a sua filha, que é esposa de Moisés, pega os seus 2 netos, que são filhos de Moisés, e vai se encontrar com Moisés. Quando eles chegam aonde Moisés está, Moisés agora confirma, reafirma, reforça os atos libertadores de Deus. Como Deus, de maneira milagrosa, com mão poderosa, libertou o povo de Israel do Egito, como libertou de Faraó. Lembre que nós precisamos entender que o Egito seria semelhante hoje aos Estados Unidos, em força, em poder, em poder econômico, em poder militar. Então ele era uma superpotência, uma superpotência da época. Então, como é que um grupo de escravos poderiam ser libertos ali? Como é que poderiam ser salvos? Como é que eles poderiam deixar de ser escravos? Então veja que Deus não estava salvando o povo de Israel de uma nação fraca, mas eram das nações mais poderosas. E quando Jetro escuta esse relato de Moisés,
né, o seu genro, ali diz que ele reconhece a grandiosidade de Deus. Ele diz que não há Deus maior do que o Senhor. E sabe o que acontece quando ele reconhece Deus como o Senhor? O texto diz que ele vai sacrificar ao Senhor. Ele chama os representantes de Israel, faz uma refeição junta. E aí nós encontramos duas coisas nesse texto aí, duas ideias. Primeiro, o que acontece quando ele reconhece Deus como Senhor? Ele torna-se um adorador de Deus. E ele passa a ter comunhão com aqueles que se diziam povo de Deus. Começam a cultuar junto, a participar da refeição. E refeição no Oriente traz a ideia de intimidade. Agora, um estrangeiro passa a fazer parte, a ser incluído no povo de Deus. Esse texto, meus amados, vai cumprir aquilo que Deus disse quando estava para libertar Israel. Um dos versículos, ou um dos textos, é o capítulo 9, versículo 16 de Êxodo, que diz assim, que quando Deus estava para libertar Israel, tinha como propósito de fazer o nome do Senhor ser anunciado em todas as nações. E agora, na vida de Jetro, Jetro era um estrangeiro. Jetro não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte do pacto, não fazia parte da aliança. E é interessante, se nós recuarmos mais ainda, se recuarmos lá para Abraão, Deus disse, por meio de ti abençoarei todas as nações. Então, quando Deus libertou o povo de Israel de maneira poderosa, e aí nós entendemos o porquê Deus agiu tão poderosamente, porque Deus, ele entrega Faraó aos desejos do seu coração, endurecendo o desejo do coração de Faraó. Deus tinha um propósito de fazer o nome dele conhecido, para que pessoas de todas as nações conhecessem quem Deus era. Porque até aquele momento, meus amados, somente o povo de Israel conhecia, pelo menos teoricamente, quem era o Deus verdadeiro, o Deus único. E aquele ato poderoso de Deus libertar Israel lá do Egito se espalhou por todas as nações e causou duas coisas. Alguns temeram, ficaram com medo, aconteceu com os amalequitas, mas não adoraram a Deus. Aí eles receberam o julgamento de Deus. E agora Jetro representa aquele remanescente do Antigo Testamento, aquele grupo pequeno de pessoas que não faziam parte de Israel, mas que pessoas que passariam a adorar a Deus. Meus amados, quando nós olhamos para este ato de libertação, para este ato de salvação de Deus, não tem como nós nos lembrarmos da cruz. A cruz, ela foi o amor de Deus escancarado para todos os povos. Israel, ele falha em ser essa luz. Ele falha em ser esse anunciador dos atos salvíficos de Deus. Só para vocês entenderem, no templo de Israel havia um lugar específico para pessoas de todas as nações. E o que o povo de Israel fez ali? O povo de Israel colocou ali bancas para venderem animais, para negociar ali, e deixaram que o lugar que pertencia a todas as nações fosse ocupado por negócios, e ali não permitia que os gentios entrassem, e eles não adoravam o Senhor. Por isso que Deus disse, vocês fazeis da casa do Senhor covil de ladrões, porque aquele lugar pertencia às nações, para que as nações adorassem a Deus. Israel agora estava expulsando as nações do templo. Mas quando Cristo está para morrer, momentos antes de sua cruz, um grupo de gregos se aproximam de Jesus, querendo conhecer Jesus, e quando Jesus ele percebe que esses gregos, pessoas de outras nações, vêm até ele, em João 12:32 ele declara, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agora Jesus, ele não era simplesmente a luz, aquele que anunciava. Mais uma vez, num ato de julgamento,
como nós falamos na semana passada, não julgando os outros, não condenando os outros, mas assumindo o julgamento, assumindo a culpa, assumindo agora aquele ato de julgamento, aquela cruz, de braços abertos ali. Ele estava atraindo para eles pessoas de todas as nações. A libertação do Egito, Deus estava atraindo pessoas de todas as nações. Mas ainda há aquela atração, aquela conquista era pouco. Mas agora em Jesus, pessoas de todas as raças, de todas as etnias, todos os povos, estavam sendo atraídos em massa. Ao ponto de nós chegarmos no livro de Apocalipse, nós encontrarmos um cântico, no capítulo 5, versículo 9, lá de Apocalipse, dizendo de que ele comprou pelo seu sangue pessoas de todas as tribos, línguas e povos. E quando chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, quando nós percebemos uma multidão no céu, e ali é revelado que aquela multidão era de pessoas de todas as nações. A libertação de Israel salvou poucas pessoas de todas as nações, mas a libertação, o ato salvífico de Cristo, atraiu pessoas de todas as nações. E nós somos provas disso. Estamos aqui hoje, adorando ao Senhor, reunido junto como estava Jetro, por causa dessa morte do Calvário. A morte de Cristo atrai pessoas de todas as nações. E meus queridos, essa é a grande motivação do nosso ID. A grande motivação do nosso ID é Jesus. É esse poder salvífico de Jesus. O Senhor, Ele nos garante que a nossa evangelização vai ser eficaz. Ele garante de que Ele atrai pessoas de todas as nações. Que a morte dele na cruz vai trazer salvação para todas as pessoas. Então nós não temos a incerteza de que pessoas não vão ser salvas. Sabemos que a morte de Cristo na cruz vai atrair pessoas para si. A morte dele garante isso. Ele tem esse poder conquistador. E pessoas do mundo inteiro irão ser salvas. Porque a morte da cruz, a morte de Jesus na cruz, o ato salvífico de Cristo na cruz, garante isso para nós. Nós, ao evangelizarmos, eu não tenho poder de converter ninguém. Você não tem poder de converter ninguém. Mas o ato salvífico de Cristo, ali na cruz, é poderoso para atrair pessoas para a salvação. É poderoso para atrair você. Além disso, este ato libertador, esse ato salvífico de Deus, vai mostrar uma coisa. O povo de Israel era incapaz de salvar a si mesmo. Era um povo escravo, não sabia lutar, não tinha armas. Se eles fizessem qualquer levante contra o Egito, eles imediatamente seriam mortos, seriam trucidados em questão de minutos, porque era um exército preparado, era um grupo de escravos. Eles eram incapazes de salvar a si mesmos. Além disso, eles não mereciam a salvação. Já vimos isso em outros sermões e outras mensagens, de que eles estavam em constante rebeldia contra Deus, em constante desobediência a Deus. E quando continuamos todo o Antigo Testamento, chegamos no Novo Testamento, esse povo continua em rebeldia, em desobediência, ao ponto do mártir Estevão, ao pregar para uma multidão de judeus, dizer: não façam como fizeram os antepassados de vocês, que resistiram ao Espírito Santo. E o autor dos Hebreus vai dizer: se hoje ouvirem sua voz, não endureça o seu coração. Então o que nós percebemos aqui, que era um povo que não tinha capacidade de se salvar, que não merecia essa salvação. Mas apesar dessa fraqueza, apesar dessa incapacidade, Deus salvou aquele povo. O que tem a ver isso com você? O que tem a ver isso comigo? É que eu e você somos incapazes de sermos salvos. Eu e você somos incapazes de agradar a Deus em alguma coisa. Nós somos esse povo rebelde. E meus queridos, é pessoa como você, é como eu, fraca, incapaz, que Deus atrai.
Jesus, falando um outro momento para a multidão, disse: Senhor, obrigado. Eu te louvo, Senhor, porque não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos, aos humildes. Então Deus, Ele atrai você, Ele chama você, Ele quer conquistar amorosamente o seu coração, não porque há algo de bom em você, mas apesar de sua fraqueza, apesar de sua incapacidade, Ele quer conquistar, ou Ele está conquistando o seu coração para você crer em Jesus. Por isso você não precisa ter medo de vir até Ele. Porque se Ele chamasse pessoas boas, nenhum de nós seríamos atraídos por Ele. Nenhum de nós seríamos conquistados por Ele. Mas de maneira amorosa, Ele nos atrai, nos chama. Não tenha medo de vir a Jesus. Porque nem mesmo esse pastor, esse pregador que está falando aqui, mereceu ou tinha capacidade em si mesmo de vir a Jesus. Mas Ele me atraiu. Atraiu esta igreja que está aqui presente. Atraiu essa igreja que está em casa. E nenhum deles mereceram. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais percebemos de que somos incapazes de sermos salvos. Que somos incapazes de ganhar a nossa salvação. E que nós não agradamos a Deus. Então Deus, Ele chama você. Ele chama você não porque você merece. Ele chama você não porque você tem capacidade. Ele chama você não porque você é uma pessoa boa. Ele chama você não porque você é uma pessoa perfeita. Ele chama você exatamente porque você não tem capacidade, você é fraco. Interessante, meus amados, que Jesus, falando para um grupo de pessoas que se achavam boas, que se achavam justas, e estavam discriminando porque estava vindo a Jesus prostitutas, ladrões, cobrador de impostos que era mal visto porque eram ladrões de colarinho branco. E aquelas pessoas disseram, se ele soubesse que se ele fosse realmente profeta, ele não iriam comer com essas pessoas. Lembre que comer no Oriente Médio é a ideia de relacionamento. Você convida a pessoa, quando você convida alguém para jantar, é relacionamento íntimo. É bem íntimo mesmo. E quando vê Jesus sendo íntimo daquelas pessoas, diz, Jesus olha para aquelas pessoas que eram autossuficientes, sentiam-se boas, sentia-se alguém justo. Ele disse, não vim para os bons, não vim para os justos. Porque quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Não que aquelas pessoas fossem boas, mas elas se achavam tão boas que elas não queriam saber de Jesus. Elas se fecharam, endureceram o seu coração para Jesus. Mas que ele veio para você. Você que é fraco, você que é incapaz, é para você que ele veio. Na cruz, ele te atrai. Na cruz, ele te conquista. Por isso que ele veio. Então não tenha medo de chegar até ele. Porque o sacrifício dele na cruz foi feito para pessoas como eu e pessoas como você, que não merecemos o seu amor, que não merecemos a morte sacrificial dele na cruz, que somos incapazes de nos salvar. Pessoas fracas, incapazes de fazer qualquer bem que agrade a Deus. Foi por isso que ele morreu, foi por você. Não tenha medo de se entregar incompletamente a Jesus, porque ele com amor atrai você por esse ato salvífico. Entretanto, meus amados, este ato de Deus fazer conhecido não se resume apenas em um ato salvífico, mas também pode ser visto por meio da revelação da sua vontade. Esta verdade que nós falamos de Deus se revelar por meio de sua vontade, nós podemos ver na segunda parte desse texto, que é o versículo 13 a 27. Aqui nós encontramos Moisés sentado, talvez um banquinho, e uma multidão em pé. O dia todo, Moisés fica ali ensinando aquelas pessoas as leis, os estatutos,
as ordenanças, as pessoas chegam com seus problemas e querem que Deus dê uma solução. Vamos dar aqui um exemplo fictício. Eu tinha um bode, e aí o bode lá era meu e do meu vizinho. Só que na hora de nós dividimos a carne, ele pegou mais da metade. Vim aqui, qual é a solução? E aí Deus revelava acerca do roubo ali e mostrava ali como deveria proceder naquele caso. Então Moisés passava o dia todo fazendo isso. E Jetro, seu sogro, ficou observando isso. Quando chegou no fim da tarde, Jetro, ele se aproxima daquele legislador e diz, isso é cansativo demais para você. É cansativo demais para o povo. Por que você não escolhe homens fiéis? Olha, interessante a descrição, que deve ser importantíssimo para a igreja. Porque nós, como batista, nós fazemos escolhas pelo menos uma vez no ano, né? Por causa da pandemia, nós não fizemos esse ano. Mas não é, veja que a escolha não é que eu gosto. Eu gosto de fulano. Fulano é meu amigo. Não, a escolha não é por causa disso, não. A escolha é características que Deus dá. Diz, escolhe homens fiéis, homens capacitados, homens moralmente perfeitos. E aí nós temos que entender o que significa isso, né? E da característica de como escolher. E escolhe para dividir essa tarefa com você, essa tarefa de aconselhar o povo, essa tarefa de ensinar as verdades bíblicas. Você vai ficar com as questões mais complicadas e eles vão ficar com as questões mais simples. Parece o pastor e líderes da igreja. E aí Moisés aceita esse conselho e faz exatamente como o seu sogro o fez. Mas quando nós chegamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 9, ali vai ser revelado de que o próprio Deus estava instruindo Moisés a fazer isso. Então o que nós entendemos é que Deus estava revelando a sua vontade por meio de Jetro. Jetro era instrumento de Deus para Deus revelar a vontade dele. Então nessa passagem nós temos Deus desvendando a sua vontade. Deus desvendando a sua vontade por meio de Moisés, quando Moisés passa a instruir ao povo acerca das leis, das ordenanças de Deus. Deus também está usando Jetro para mostrar como Moisés deveria conduzir ali, como Moisés deveria fazer uma divisão de líderes para ajudar na tarefa de ensinar o povo. E Deus estava também usando aqueles líderes para ensinar o povo dele qual era a sua vontade. Mas mais uma vez, quando nós olhamos para a história de Israel, nós percebemos que Israel falhou nessa tarefa de divulgar, de revelar a vontade de Deus. Porque foi um povo altamente desobediente ao Senhor. Altamente. Na sequência do livro de Êxodo, quando nós formos estudar, iremos perceber enquanto Deus estava dando as leis a Moisés, o povo estava pecando em rebelião contra Deus. E não somente isso, nós encontramos no livro de Juízes, quem sabe um dia, esperamos, se Deus permitir, estudarmos o livro de Juízes. O livro de Juízes diz assim, cada um fazia o que bem entendia, porque não havia líder. Na linguagem de hoje, não havia pastor. Não havia alguém para guiar e cada um fazia o que queria. Por isso que pessoas não querem saber de igreja, querem ficar desigrejados. Sabe por quê? Porque elas fazem o que elas bem entenderem. Não tem ninguém para as instruí-las. E aí elas pecam. O que elas não sabem, sem instrução e sem liderança de alguém, elas vão pecar cada vez mais profundo e vão ficar mais distantes de Deus e vão ser condenadas por causa disso. Então, coitada das pessoas que estão se distanciando da igreja, achando que podem viver a sua própria vida e não vão sofrer as consequências de viver a sua própria vida distante de Deus. O livro de Juízes é uma advertência sobre isso, de pessoas que querem viver a sua própria maneira, como se Deus não existisse, mesmo professando o nome de Deus. Esse era o povo rebelde. Israel falhou nisso. Israel falhou no seu papel de ser farol das nações, de ser luz para as nações. Aquilo que, ao cumprir a vontade de Deus, deveriam mostrar, revelar quem era Deus, eles falharam nisso.
Mas louvamos a Deus que o escolhido do Antigo Testamento falhou. E Deus agora providencia o mais novo e perfeito escolhido, que é o seu próprio Filho, que é Jesus. E quando nós chegamos em Jesus, ele é enviado por Deus para cumprir perfeitamente a vontade de Deus e para revelar Deus por meio de sua vida. Veja o que diz João capítulo 5, versículo 30. O próprio Cristo dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Evangelho de João está carregado disto: Jesus fazendo a vontade do Pai, Jesus cumprindo a vontade do Pai. Para nós entendermos, Jesus era o próprio Deus, mas Jesus se faz servo, se faz escravo, se diminui e se entrega completamente à vontade do Pai. Aquilo que Israel falhou, Jesus cumpre de maneira perfeita. Ao fazer a vontade do Pai, Jesus estava revelando a vontade de Deus, a vontade perfeita. Ele também enfatizou em João 15, 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Percebeu aí? Israel falha, Jesus faz a vontade perfeita, e agora ele está dizendo que para nós fazermos a vontade perfeita, para que as pessoas conheçam a vontade de Deus, por meio de minha vida, por meio de sua vida, por meio de nossa vida, precisamos estar ligados a Ele. Sem Cristo nós não conseguimos obedecer a Deus. Sem Cristo nós não conseguimos viver uma vida perfeita. Diante disso, meus amados, podemos dizer que naquilo que Israel falhou por quê? Falhou em fazer a vontade de Deus e de revelar a Deus ao mundo. Por quê? Porque dependeu das próprias forças. Achava que tinha força suficiente. Sabe por que você falha? Sabe por que eu falho? Você falha em fazer a vontade de Deus? Porque você é muito autossuficiente. Você é uma pessoa que é capaz. Você acha que você consegue vencer a tentação e se coloca no lugar da tentação, porque você tem força. Você é como Israel. Você se sente super crente. Tem um livro de Paulo Romero, se não me engano, que fala isso, super crente, falando de um grupo de igrejas, do grupo de religiões que se acham super capazes. E talvez esse é o motivo da minha falha, esse é o motivo de sua falha. Israel falhou porque confiava em si mesmo. Iremos ver na próxima mensagem, da próxima semana, quando Deus apresenta as suas leis a Israel, ele disse: eu vou cumprir. Eu cumprirei. Entretanto, meus amados, Cristo é aquele que desvenda de maneira perfeita ao Pai. Sabe por quê? Ele não apenas viveu num relacionamento com o Pai, mas viveu em um relacionamento de obediência. É nele que nós encontramos, é Ele que é essa perfeição. Logo, meus amados, Deus só pode ser conhecido de maneira perfeita na pessoa de Jesus. Você, como crente, eu, como crente, aí você pode dizer: eu jamais vou ser crente. Para ser crente igual o pastor Queiroz? De jeito nenhum, vou não. Sabe por que você vai nisso? Porque você está se escondendo por trás da minha imperfeição. A minha imperfeição revela a Deus de maneira imperfeita. Mas Deus te convida a conhecê-lo por meio de Cristo, que faz e age e obedece de maneira perfeita. Você não tem desculpa de não querer Deus, porque você tem
a revelação perfeita daquele que perfeitamente obedece a Deus, que é a pessoa de Jesus. Em Cristo você pode conhecer o Pai. Em Cristo você pode conhecer a Deus. Ele se revela de maneira perfeita. Então, no dia do julgamento, no dia do juízo final, você não terá nenhuma desculpa. Você não tem como se esconder por trás de alguém. De alguém que, apesar de declarar que é de cristão, apesar de declarar que é de Cristo, vive na desobediência. Essa pessoa, ela é tão culpada quanto você. Mas ambos são indesculpáveis diante de Deus. Porque nós temos um exemplo perfeito de alguém que revela a Deus ao cumprir perfeitamente a vontade dele. A vontade do nosso Senhor é Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós precisamos aprender sobre isso, meus amados, é que nós só podemos vencer o pecado em nossa vida e viver uma vida de obediência ao Pai. E fazer Deus ser conhecido por meio de nossas vidas se vivermos uma vida continuamente ligado a Jesus. O que ele disse lá? Se permanecer de mim, produzireis frutos. E no contexto, alguns frutos são viver de maneira obediente, uma vida perfeita em oração. Percebeu aí? Cristianismo não é um grupo de pessoas moralistas que aparentam mostrar o que não são. Cristianismo verdadeiro é viver uma vida de comunhão com Cristo. E essa vida de comunhão com Cristo produzirá em nós frutos de obediência. A obediência, ela não nos salva. Mas a obediência é um fruto de alguém que está em Cristo Jesus. E repito, as nossas falhas, elas são consequências de nossa quebra de comunhão com Jesus. Há um dos textos que eu medito bastante. Eu tenho vários textos que medito. Mas um dos textos que me faz refletir bastante é quando os discípulos estão discutindo no meio do caminho para saber quem era o maior entre eles. E o interessante é que nessa hora, lá no texto vai percebermos de que eles se distanciam de Jesus. Sabe por quê? Quando chegam no destino, Jesus pergunta a eles: o que vocês discutiam no caminho? Ou seja, para eles se engrandecerem, se acharem que deveriam estar no topo, eles precisaram estar distante de Jesus. Eles precisaram se distanciar de Jesus. O pecado do orgulho tomou de conta deles, porque eles estavam distantes de Jesus. Quando eles estavam próximos de Jesus, esses sentimentos não podiam ser cultivados. Tiveram que se distanciar. Você percebeu o que Deus está dizendo para nós? Se você quer revelar Cristo ao mundo, quer revelar a vontade de Deus ao mundo, você precisa viver uma vida de intimidade contínua com Jesus. A sua falha, a minha falha, a nossa desobediência, nós não conseguirmos mostrar a vontade de Deus ao mundo por meio de nossa vida, é porque nós nos desligamos de Jesus. Somente nele, eu e você, podemos produzir fruto de obediência. Somente nele nós podemos revelar Deus ao mundo. Somente nele, meus amados. Por isso, Deus ele se faz conhecido em toda a terra, tanto por meio dos seus atos salvíficos, mas também pela revelação de sua vontade. Entretanto, somente Cristo consegue cumprir isso de maneira perfeita. Somente Cristo. Somente em Cristo nós podemos nos relacionarmos de maneira perfeita e viver a vontade do Pai. E sermos instrumento de Deus para que Cristo atraia várias pessoas. Atraia o seu esposo, atraia a sua esposa, atraia o seu filho,
Atrai a sua filha, atrai o seu vizinho, atrai o seu colega de trabalho, atrai o seu colega de classe, de estudo, atrai pessoas desconhecidas. Somente em Cristo Deus é perfeitamente conhecido. E é em Cristo que nós revelamos, Deus se faz conhecido. E é em Cristo em que a vontade de Deus é revelada de maneira perfeita. Então precisamos estar em Cristo Jesus. E esse é o convite de Deus para você nessa noite. Para você que é crente, que quer viver um cristianismo sem Jesus. Hoje Ele te chama, te convida a você não viver desigrejado, viver a laissez-faire, à vontade. Porque viver à vontade é não apenas viver uma vida que distancia de Cristo, mas uma vida de perdição. Mas Ele te chama nessa noite, te chama hoje, por meio dessa mensagem, a você viver um relacionamento perfeito com Jesus e revelar Cristo a si mesmo e a outras pessoas. Ele te convida a você sair da sua acomodação espiritual e ligar a Cristo, para que Deus venha ser conhecido por meio de você. E você, que ainda não confessou Cristo como seu Salvador, hoje Deus está se revelando a você. Hoje, o amor conquistador de Cristo está conquistando o seu coração. Então você pode crer nele hoje. Você pode se render a ele hoje. Porque esse amor grandioso está te atraindo. E é hora de você resistir. É hora de você ceder esse amor atrativo e vir a Cristo. Não demore. Faça essa sua confissão. Se você